E nesse vídeo nós vamos conversar sobre um assunto bem relevante, bem interessante para você gestor, para você que deseja ser um gestor, para você que possui o interesse, o objetivo de se tornar um gestor organizacional, certo? Antes de iniciar o vídeo, é bem clichê, mas deixa um curtir por aqui, deixa seu comentário sobre a sua opinião sobre esse assunto, que é muito importante para você desenvolver um posicionamento, desenvolver esse senso de análise crítico para entender a situação, formular ideias e escrever esse seu posicionamento, tá bom? Aqui nós vamos conversar sobre a questão da reinserção de mulheres que possuem filhos dentro do mercado de trabalho, dentro das organizações, certo? E vamos iniciar esse vídeo com esse dado aqui bem interessante, tá? Ó. Segundo uma pesquisa realizada pela FGV, em 2012 a gente passou de 9,6 milhões de mulheres, mães solos, né? Mães solo, para 22,3 milhões de mães solos no país. Ou seja, são mulheres sem o cônjuge, sem o homem na casa para ajudar, né? Infelizmente, ainda hoje nós possuímos uma cultura muito autoritária, onde o homem é visto como aquela figura provedora. O único e principal papel desse homem é trabalhar e manter a casa com os recursos básicos. Então, infelizmente, essa visão atrapalha muito a vida das pessoas ainda hoje. Mas o assunto principal aqui não é esse. O assunto principal é mulheres que não possuem o seu cônjuge, né? Ou seja, essas mulheres elas estão sobrecarregadas, elas não possuem uma reinserção no mercado de trabalho. Ou seja, as empresas não possuem, não oferecem oportunidades para essas mulheres. E isso daqui possui total relação com a cultura organizacional e com o papel do gestor. Porque assim, claro, nós como indivíduos, como profissionais, nós possuímos os nossos objetivos individuais. É ser um gestor, é ser um líder, é ser dono de uma empresa. Nós possuímos os nossos objetivos individuais. Mas nós como estudantes, como profissionais, fecharmos os olhos para essa situação é um erro muito grande. Porque, por exemplo, eu como professor universitário, como estudante eterno, né? E pesquisador na área de administração, isso é algo que me instiga a buscar melhorias, a buscar novas formas de mudar esse cenário. E essa também deve ser a sua sede dentro dos ambientes organizacionais. Você não pode ter somente o objetivo de entrar dentro de uma organização e querer somente ficar na planilha do Excel. E querer ficar somente fazendo os levantamentos, os lançamentos contábeis, por exemplo. A gente tem que buscar mais. São esses processos de buscar mais que nos tornam e nos trazem, nos oferecem um sentimento de motivação. Certo? Então, assim, o que é uma motivação? É um motivo para algo, né? Um motivo que me faça agir, tá? Então, assim, essa questão das mães solo não conseguirem oportunidades dentro do mercado, gira muito em torno da cultura organizacional, certo? E da ausência de um posicionamento do gestor de RH. Como assim, professor? O gestor de RH tem culpa nisso? Eu não digo uma culpa, tá? Eu não vou evidenciar que eu apontar o dedo e dizer a culpa é sua. Mas a ausência, certo? Tirar o corpo fora, vamos dizer assim, dessa situação, ela é um erro do gestor de RH. Porque um dos principais papéis do gestor de RH é elaborar políticas. Né? Elaborar políticas organizacionais. E essa... Deixa eu trazer aqui para baixo. Certo?
promover políticas organizacionais. E essas políticas organizacionais é que devem ser voltadas para esse acolhimento. Acolhimento da mãe que acabou de ter o bebê. Acolhimento da mãe que precisa tirar leite no intervalo do trabalho. É o acolhimento para a mãe para ela não se sentir sobrecarregada. Para ela não se sentir culpada por ter um filho. Olha como o ambiente de trabalho ele pode se tornar um ambiente doentio para os colaboradores. Então, olha a total relação: cultura organizacional, clima organizacional, gestor de RH, diretoria e os colaboradores no meio desse processo, no meio desse furacão, vamos dizer assim. Porque eu ter uma mulher dentro da minha empresa que acabou de ter um filho, eu não dar uma assistência para ela, isso fala muito sobre o que é a minha organização. Eu não estou culpando os gestores de RH, porque muitas das vezes os gestores de RH eles não possuem voz dentro da organização. A diretoria não oferece, não abre as portas para o gestor de RH propor e implantar melhorias. Mas eu estou trazendo esse assunto aqui para que você se sinta indignado. Através da indignação, do sentimento de poxa, isso não é certo, poxa, isso não pode acontecer, que nós vamos buscando as melhorias, buscando novos caminhos de lá na frente aquilo não acontecer dentro da minha caminhada, dentro da organização no qual eu trabalho. Certo? Porque assim, deixa eu trazer outra pesquisa aqui para você, ó. Então, por exemplo, ó, deixa eu trazer aqui para baixo, aumentar essa imagem aqui, ó, para que você tenha noção, certo? Então, ó, olha a porcentagem de mães que se sentem culpadas por chegar mais tarde no trabalho, porque precisa ir para a reunião dos filhos na escola. Ó, 24% das mulheres, 48% tem dificuldade de faltar se o filho ficar doente. Então, assim, como que eu quero, como diretor de RH, como gestor de RH, que um colaborador ou uma colaboradora seja produtiva, entregue resultado, seja criativa, se eu não dou as condições mínimas para essa colaboradora se sentir feliz dentro da minha organização? Eu não posso culpar somente os colaboradores pela falta de produtividade, pela falta de inovação. A empresa é o reflexo da diretoria. Tem empresas que têm grandes talentos, pessoas super capacitadas, que hoje possuem o sentimento de incapacidade, porque elas não possuem abertura para mostrar o seu melhor. 10% das mulheres possuem dificuldade em se atrasar por estarem exaustas. Mulheres, mães, solo, ou mães que possuem o seu cônjuge, mas essas mulheres elas estão exaustas. Elas saem do trabalho diante da sua elevada carga de cobrança, elevada carga de trabalho, chegam em casa, ainda vão fazer alguns afazeres, vão cuidar dos filhos, os filhos querem a atenção, e essas mulheres estão exaustas. 10% das mulheres têm que levar o filho, que cortou aqui, e outro atraso pela rotina. Tem empresas que são totalmente tóxicas. E esse minha conversa aqui é com você, gestor de RH, é com você, profissional, que logo vai se tornar um gestor. Você precisa ser um inconformado. Ah, professor, isso acontece na minha empresa. Ótimo, vamos lutar por isso. Vamos lutar para que isso tenha um fim. Eu não posso ser conformado. Eu tenho aí ferramentas da administração, eu tenho aí teorias, eu tenho aí o conhecimento, eu tenho aqui professores que podem me ajudar a implantar um processo de melhoria dentro da minha organização. Certo? Então, ó, no último processo seletivo, uma pesquisa, né?
Foi perguntado se é mãe ou quer ser. 70% das mulheres dentro do processo seletivo tiveram que responder isso. É como se ser mãe é algo que impede elas de entrar dentro de uma organização. Isso eu não posso fechar os olhos, eu não posso chegar e dizer é o mercado de trabalho. Para as pessoas trabalharem, elas têm que passar por isso. Eu não posso ser conformado com isso. Você não pode ser conformado com isso. Dentro dos meus cursos, se você é meu aluno, eu tenho certeza que um dia você vai ser, você vai perceber que eu te dou conhecimento específico, mas também busco te transformar em um indivíduo, um profissional humano. E muito mais do que você querer somente fazer uma super planilha de Excel e você ter sensibilidade com o seu colaborador. E você ter sensibilidade com o seu colega de trabalho, você ser empático. Porque as relações de trabalho, elas são muito importantes. E hoje, diante de uma precarização do trabalho, nós temos cada vez mais precarização. Nós temos cada vez mais colaboradores achando que isso é normal. Lá na Revolução Industrial, certo? Lá no início da Revolução Industrial, diante do êxodo rural, as pessoas vindo do campo atrás do trabalho e os burgueses sabendo que aquelas pessoas precisavam de trabalho, pessoas, ambientes insalubres, carga de horário excessivas, e isso fazia com que as pessoas recebessem baixos salários, que não eram suficientes para sua sobrevivência. Mas quem que ia questionar naquela época? Ninguém. Por quê? Porque lá fora da empresa tinha uma fila de pessoas esperando alguém ser demitido para conseguir uma vaga de trabalho. Então essas relações de trabalho, elas não podem ser normalizadas. Dentro do meu histórico de trabalho, hoje eu me dedico muito, 100% à docência. Certo? Ainda tenho as consultorias, mas hoje eu me dedico muito à docência. E assim, um dos meus principais marcas nas empresas que eu passei é o inconformismo. É chegar na empresa e propor algum tipo de mudança, algum tipo de melhoria. E sair daquela empresa diferente do que eu entrei. E deixar aquela empresa diferente do jeito que eu cheguei. E é esse que precisa ser seu sentimento. Por exemplo, a ferramenta 5W2H te fornece uma estrutura para você apresentar uma ideia. Né? Então, assim, esse assunto ele é delicado. Esse assunto ele envolve muitos fatores. E um dos principais fatores é a diretoria. E isso eu sei que é muito complicado. Mas o que eu estou dizendo é, não seja conformado com isso. Se você está dentro de uma organização que o diretor é autoritário, que ele não tem sensibilidade com os colaboradores, não aprenda nada com ele. Não aprenda essas características, não aprenda essa cultura. Porque isso é prejudicial. Só se você chegar e dizer, não, professor, eu quero ser um autoritário. Eu quero ser um gestor que todo mundo tenha medo de mim. Ah, não, aí eu tiro meu time de campo. Aí é com você. Né? Mas se você, hoje, que está dentro de uma organização que tem um diretor autoritário, um diretor insensível, é o que eu te digo, não aprenda nada com esse cara. Certo? Questão de características, de cultura, de gestão de pessoas, esse cara não tem muito para te ensinar, não. Porque ele vai transmitir o que ele entende, o que ele vive. E isso pode ser prejudicial para a sua carreira. Tá certo? Eu quero te propor que você deixe seu comentário aqui no assunto. Ah, professor, uma amiga minha já passou por isso, uma amiga minha passa por isso. Ah, professor, a minha opinião sobre isso aí, isso. Deixa aqui pra gente discutir, né? Deixa aqui pra gente abrir um debate, abrir novas ideias, eu faço mais vídeos, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, a gente se vê em outros vídeos no canal, tá bom? Se gostou, se inscreve para não perder nenhum vídeo, que o YouTube automaticamente te avisa quando tiver um novo vídeo, tá?